Saúde, paz e prosperidade a todos. Não vamos falar de coronavírus, de vírus, de quem está doente, quem não está, mas eu quero fazer uma reflexão da palavra de Deus nesta hora, nesse final de tarde, de domingo, para o meu e para o teu coração. Eu tenho meditado, tenho pensado na palavra do Senhor, e uma das palavras que chama a nossa atenção não teria como ser diferente a parábola das 10 virgens. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estava preparada entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Eu fico pensando, eu, como pastora, tenho estado orientando, falando, explicando aquilo que a palavra de Deus tem falado, que nos últimos tempos, amor de muitos esfriaria. E nós temos visto isso, o descaso, o faz de conta. Eu estou na igreja, mas eu não estou na igreja, porque na verdade eu sou a igreja. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o que nós temos visto, principalmente quem é pastor de igreja pequena, que tem acompanhado, de perto todos os fiéis, os membros, a gente conhece pelo nome, temos grupos, na igreja, dos membros, daqueles que frequentam, e eu tenho visto o quanto as pessoas são dispersas, o quanto as pessoas deixam para depois. Eu sou uma pessoa que estou na igreja, ministrando, estando o tempo todo. Só que tem hora que a gente se preocupa tanto com os outros, tanto com as ovelhas, e esquece. E nos esquecemos de nós. Nos esquecemos de parar e nos abastecermos. Eu vi uma colocação e que me chamou muita atenção na minha Bíblia, que diz o seguinte: você tem trocado o seu óleo? Você tem trocado o seu óleo, ou você só está preocupado com o combustível que te leva alguns quilômetros, mas que não vai te dar condições
de continuar dirigindo, de continuar viajando, né? E eu vi isso, porque a cada dia nós temos chegado mais perto do fim. A cada dia nós temos chegado mais perto da volta de Cristo. As coisas terrenas, elas vão acabar. Elas vão terminar. Mas nós temos uma eternidade. E aí, quem tem carro sabe o seguinte: eu tenho que colocar gasolina. Não sei se todos são assim. Eu creio que não, porque tem uns prudentes, né? Que ele não coloca só a gasolina, mas ele checa o óleo do carro. E o que é checar o óleo do carro? Um tanque cheio de gasolina pode garantir-nos alguns dias de transporte, mas o óleo é que manterá o motor funcionando no futuro. Porque se eu não troco óleo, se eu não coloco óleo novo, fresco, aquele motor, ele vai fundir, ele vai parar, ele vai estragar. E a nossa vida cotidiana, a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, ela é assim. Eu tenho que estar constantemente trocando, vendo qual que é a minha posição, o que eu tenho feito, como que eu tenho agido. E aí eu fui ver, aí diz assim: as lâmpadas das virgens loucas ficaram acesas por algum tempo. Nossas lâmpadas se apagam. Versículo 8, parte B. Entretanto, sua luz estava deixando de brilhar na escuridão. O chamado para o casamento normalmente ocorria à meia-noite, mas essas jovens não haviam feito planos de longo prazo. Ei, eu quero chamar a sua atenção para a tua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Não se deixe enganar, não se deixe. Sabe por quê? Porque quando eu acho que vai tudo bem, eu estou indo para a igreja, eu estou dizimando, eu estou ofertando, está tudo ótimo. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque a nossa lâmpada, ela vai apagar se eu não tiver uma vida contínua, uma vida íntima com o Senhor. E eu vejo isso comigo, que sou pastora aqui na igreja de Sobradinho 2, e a minha mente fica acelerada porque tem tantas coisas que eu preciso resolver, que eu preciso fazer. Coisas materiais, mas é para a igreja, é na obra. Mas isso não anula, isso não me dá combustível, isso não me dá condições de me manter com as minhas lâmpadas acesas, com a minha lamparina acesa. Eu preciso parar, refletir. E com toda essa quarentena, com toda essa situação que nós temos vivido, eu tenho visto isso nas redes sociais, live pra cá, transmissão ao vivo, culto, tanta coisa. Às vezes a gente fica tão preocupada. Poxa, eu preciso ajudar a igreja que eu sou pastor. Eu preciso. E eu quero te dizer uma coisa. Eu sou muito pequenininha. Sou leiga em tantas coisas. Eu sou... não sei muitas coisas. Tudo que eu sei é pela misericórdia de Deus. Mas
primeiro culto que foi feito aqui na igreja. Eu quis fazer aqui na igreja, trouxe a minha filha e nós filmamos. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Talvez eu esteja falando asneira, talvez eu esteja falando bobagem, não sei. Mas essa foi a minha sensação. Colocamos uma música, oramos ao Senhor, eu no púlpito da igreja. Isso não foi filmado, mas a igreja não tinha ninguém. Os bancos estavam vazios. E aí eu me recordei de um trecho do filme Deixados para Trás. Deixados para Trás. Primeiro, meu Deus, que sensação ruim. Eu olhar para as cadeiras vazias, olhar para um corpo que não existia. Mas eu estava falando para um corpo. E eu pensei, Deus, o que eu estou fazendo? Que sensação ruim. E aí eu comecei a meditar em alguns trechos da palavra de Deus. E um deles é esse aqui. Você tem trocado o seu óleo? Você tem se reservado? Você tem óleo reservado? Você tem combustível suficiente para chegar até o fim? Você tem óleo? Seu motor está bem? Seu motor espiritual? Você nem se tem, né? A sua vida é espiritual. Então eu quero te falar o seguinte, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu passei e eu ouço a missionária Ruth falar muito sobre isso, que ninguém vos engana. Então não vamos nos deixar nos enganar a nós mesmos, achando que está tudo bem espiritualmente. O foco não é o coronavírus. O foco não é toda essa situação. O foco tem que ser a minha vida espiritual. Tem que ser a minha vida com Deus. Eu tenho que estar preocupada se eu tenho azeite o suficiente, se as minhas lâmpadas estão limpas. Se eu estou limpando elas. Sabe, quando eu vi esse trecho aqui, eu me lembrei, eu fui criada na roça com lamparina, onde a gente colocava querosene para poder queimar. E a gente tinha que limpar, a gente tinha que ter um bom pavio para pegar o fogo, para manter acesa. Quando nós minha mãe fazia um pavio que não era bom, eu não vou saber explicar como que ela fazia, mas ela fazia colocava na lamparina, colocava o querosene ali, e ali ele pegava e ficava muito tempo, às vezes a noite toda, uma lamparina acesa. Muitas das vezes tinha que apagar, porque senão ia faltar. Mas aí vem essa passagem. Lá vem o noivo. Lá vem o esposo. Chegou. E aí? As lamparinas se apagaram porque não tinha azeite. Talvez a sua lamparina tenha dado índices, tem dado sinais que ela não está brilhando mais. Que você não tem mais aquele brilho que tinha antes. Que as suas orações não tem mais aquela unção. Você não tem mais aquele prazer de ouvir o seu pastor, de estar na casa de Deus, porque você só vê o que é ruim na igreja. Você só vê o que é ruim no seu pastor, na sua liderança, no seu irmão.
Você critica todos, mas esquece de olhar para você. E a preparação do azeite para a sua lâmpada? Como que você tem feito? Porque o azeite representa o Espírito Santo. Quais são as propriedades do azeite? Ele amacia e não se mistura a outras substâncias. Você tem se misturado a outras substâncias? Você tem deixado? Se você tem se misturado, então está te faltando o azeite genuíno, o azeite virgem que não se mistura, um azeite verdadeiro, que é o poder do Espírito Santo na tua vida, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Talvez você não tenha visto que tem coisas que nós fazemos que nos prejudicam a nossa vida espiritual. Tem coisas que nós praticamos, que nós falamos, que prejudica a nossa vida com Deus. Vamos deixar de lado, parar de pensar, poxa, peraí, a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, ouço tanto isso. Ninguém tem nada a ver comigo. Realmente. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém tem nada a ver com coisa alguma. Mas para pensar. Para refletir. Porque isso tem chamado a minha atenção. Isso tem chamado a minha atenção. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo comigo? Sabe? Eu não gostava, mas aprendi a gostar. Eu não queria, mas resolvi aceitar aquilo que Deus tem para minha vida. Eu resolvi deixar Deus operar no meu coração para com a obra dele, porque eu não queria ser pastor, eu não queria estar aqui, mas eu estou. E por estar aqui, é algo que muito eu tenho perguntado, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu... E quando veio tudo isso, eu parei para pensar, não é se eu estou fazendo a coisa certa ou deixar de fazer a coisa certa. Será que eu estou vivendo o que é certo para a minha vida? Será que eu estou deixando Deus ser o centro da minha vida? Será que eu realmente estou com a minha lâmpada limpa? Sem resíduos? Será que eu tenho trocado o óleo? Será que o motor realmente está limpo, está preparado para uma grande viagem? Para aguentar uma grande viagem? Recentemente, não vou saber falar o nome, porque eu realmente não sei, não vou lembrar agora. Fizemos uma viagem de carro, eu, minhas filhas, 2 filhas, um genro, meus netos, e um casal de amigos, a filha do coração. E o esposo dela, muito querido,
estava sempre falando do carro que estava com barulho, que estava com problema, e falava nome de uma peça, nome de outra, e até que descobriu uma peça lá que deu problema, e era por isso o barulho, e ele dizia o tempo todo, tanto na ida quanto na volta: nós estamos ferrados se essa peça nos trouxer um problema maior, porque se ela vier realmente quebrar por completo, estragar o motor do carro, foi pro beleléu. Não sei qual que é essa peça agora. E ele o tempo todo não forçava muito o carro, não corria muito, parava, e sempre falando: meu Deus, o motor, se der problema, nós estamos ferrados, porque a gente vai ficar aqui. E aí, quando eu vi essa mensagem, por acaso vocês realmente têm trocado o óleo? Vocês têm olhado o seu motor? Você está olhando se o motor está bem? Se o motor não tem problema? Porque você está preocupado com o combustível. O combustível é você vir para a igreja todos os dias, nos cultos. O combustível é aquele que você está vindo, caminhando para a casa do Senhor e tem orado, às vezes tem louvado a Deus aqui na igreja juntamente com todos, ou em casa, ou então você tem sido dizimista fiel ao Senhor, você tem sido uma pessoa presente. Esse é o combustível. Mas e o seu óleo, e a sua vida diária, o seu dia a dia com o Senhor, e você e a sua casa? Eu tenho visto todos preocupados com A, com B, com C, não vamos para a igreja, não estamos com a igreja aberta. Mas será que nós temos um motor pronto para ficarmos em casa, esquecendo o lado financeiro, esquecendo o lado material da coisa? Vamos pensar no lado espiritual, ficar em casa, orar, buscar, jejuar de verdade, estar na presença de Deus. Será que nós estamos fazendo isso? E aí, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, diz o seguinte: quem entra no reino dos céus? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão aquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que praticais a iniquidade. Isso não quer dizer que não estamos fazendo a obra de Deus. Estamos fazendo. Estamos vindo para a igreja, estamos orando, estamos jejuando, estamos dizimando, expulsando demônio, falando, do amor de Deus. Mas nem todos que falam em meu nome ou fazem no meu nome entrarão no reino dos céus, diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra, é Jesus. Quem entra no reino dos céus? Porque nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a minha vontade, a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniquidade. Nós fizemos, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí, vou voltar de novo ao capítulo 21, ao capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Todo aquele, pois, que executa essas minhas palavras e as pratica semelhante, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Que desceu a chuva, correu os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correu rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou e a sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque quando a porta se fechar, não vai ser São Pedro, não vai ser o apóstolo, não vai ser Jesus. Fechou-se a porta. Não tem como chorar, gritar, espernear, porque não vai mudar. Ou eu tomo uma posição, a expressão Senhor, Senhor, usada pelas virgens loucas, lembra a passagem em Mateus. Nota que é Cristo que fecha a porta. Porque essa passagem, ela tanto ensina uma verdade que se aplica tanto ao pecador mais perverso quanto a uma pessoa boa que frequente a igreja. Ainda a salvação pode ser perigoso. Vamos parar. Você que é servo, você que é crente, você que é temente a Deus, você que não é crente, você que acreditando você ou não, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos acordar. Vamos nos despertar. Não é para dizer para o outro que ele tem que estar preparado, que ele tem... Não é só isso. É você. Sou eu que estou aqui, como eu disse no início. Me lembrou muito a passagem, o filme Deixados para Trás. Eu não sei se alguém passou isso pela cabeça, né? Os que entendem da palavra, os que vivem, né, estudando a história ou teologia ou sei lá o quê. Eu não sou nada disso, eu leio a Bíblia. Não sou pregadora, mas eu estou aqui falando para você que os tempos é findos. Porque no livro de Lucas, para nós fecharmos, diz o seguinte: e quando ouvires, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 9, e quando ouvires
de guerra, redições. Não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levanta-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Em outras traduções, tem outra Bíblia que fala o seguinte: epidemias, peste. Essa aqui não fala a epidemia, mas ela fala também: haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzirá-vos à presença de reis, governador, por amor do meu nome. Aí diz assim, nessa outra Bíblia: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, pestilência, haverá também coisas epidemias. Haverá epidemias. É o que nós estamos vivendo. Eu só quero finalizar, porque o que eu estou falando foi ministrado antes no meu coração. Foi algo que perturbou muito a mim, porque é uma coisa que eu já sei, é uma coisa que eu tenho ciência disso. Eu tenho que estar preparada. Eu tenho que cuidar. É claro que eu vou dar conta, prestar conta de todos os meus atos, prestar conta da igreja. Não estou falando que isso não vai acontecer. Eu estou falando que, primeiramente, a mim. Primeiramente, eu e Deus. Primeiramente, o Espírito Santo de Deus tem que estar aqui. Que Deus nos ajude a manter as nossas lâmpadas limpas, preparadas para receber o azeite que é o Espírito Santo de Deus. Lâmpada, corpo, sem imundície, sem pecado. Como eu disse, aquele pavio lá dentro da lâmpada, da lamparina, ele tem que ser muito bem feito, não é de qualquer jeito. Para que ele possa receber o Espírito Santo. O meu corpo, ele não pode estar imundo. O meu corpo não pode ser cheio de pecado. O meu corpo, ele tem que estar preparado para estar cheio do Espírito Santo de Deus. Me desculpe se esse vídeo você ouviu, você assistiu e não gostou, ou você achou que eu não falei coisa certa, mas é aquilo que está aqui dentro de mim. Eu só quero dizer, hoje,
dia 29, né? De março de 2020, um domingo. Que nesse momento eu deveria estar com as portas da igreja abertas, preparando para receber o povo. Eu estou aqui com meu coração aberto para receber do Senhor o perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Oremos ao Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer, porque ainda há uma oportunidade, a porta ainda não foi fechada. A porta ainda está aberta. Que eu possa ter a consciência e que quem está me ouvindo possa ter a consciência. Que nós temos que estar preparada, não só com combustível para andar alguns caminhos, alguns quilômetros, mas que nós possamos estar com óleo trocado, com nossa vida espiritual, motor espiritual, pronto, revisado. O que ainda não está no lugar, que nós possamos vir colocar no lugar. Que nós possamos fazer uma revisão, uma análise das nossas vidas. Deus abençoa cada um. Abençoa a minha família. Abençoa a minha casa. Abençoa a família dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está ouvindo. E abençoa, Senhor, poderosamente. E que nós, naquele dia, possamos ouvir do Senhor. Seja bem-vindo do meu Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.